vocês que chegaram primeiro aqui no início, eu tenho aqui uma mensagem para vocês, uma palavra para vocês. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the Fredmar. Eu meditem sobre isso, hein? E nós é que somos lucerianos. Não esqueçam a todo palavra mundo, revelada. o chat já virou só risada agora. Of the king, the power, the man, the bastard, The king, the Fredmar. Porra, isso é profundo, vamos tocar, ó, lá dentro. Não, eu e o Jeová temos um problema de incompatibilidade de gênios. Ele não gosta de mim, eu não curto ele, e eu não consigo falar inglês nessa profundidade, levar essa mensagem profunda que toca o coração das pessoas e abre o bolso delas. O pessoal que está falando aí da entrevista lá no podcast do Raul, gente, olha só, o Raul está liberando um monte de cortes. E os cristãos estão se fazendo lá. Estão falando um monte de merda lá, sabe? E o pessoal lá da mão esquerda está colocando lá muito laconicamente, né, pô? Dizer, adoro o mestre legal. Pô, isso aí, gente, isso não se trata de torcida de futebol, não, gente. Vamos contrapor os argumentos que eles estão colocando em todos os cortes de live. Pô, olha só, você pode ajudar a obra de Lúcifer, você pode defender a obra de Lúcifer e defender com inteligência, defender com lógica, com racionalidade. Não é também ficar xingando os outros e agredindo os outros, não. Mas os caras lá estão enchendo de comentários os cortes, a publicação principal também, e o nosso pessoal ou não se coloca ou se coloca de maneira muito resumida, sabe, muito lacônica. Vamos lá, contrapor os pontos colocados por eles, argumentar logicamente, sabe, e defender a nossa doutrina. Então eu convido os irmãos que gostaram do podcast para publicarem lá seus comentários, nos comentários mesmo, né? Tanto do podcast integral, como dos cortes que o Raul está fazendo. Tá? Então vamos participar, gente. Quer participar, participa. Não adianta ficar babando meu ovo, não. Falando sério, pô. Fico vendo lá, nego falando, pô, mestre, você é maravilhoso. Porra! Nós temos um propósito, nós estamos divulgando a doutrina de Lúcifer. E os irmãos realmente podem ajudar nisso. Ajudar na divulgação da obra. Como? Agora chegou a parte de vocês. Eu não posso ficar entrando no podcast do cara para ficar contrapondo cada raciocínio idiota dos cristãos. Então vocês agora podem realmente ajudar a obra entrando nos cortes do podcast e também no principal e olhando lá os comentários feitos e colocando lá seus pontos de vista, tá? Agora, sem grosseria, sem má educação, que isso não caracteriza o luceriano, não. Nós somos caracterizados pela lógica, pelo raciocínio, pela boa argumentação e por aí vai. Bom, vamos lá? O negócio foi o seguinte, como utilizar, né, o lucerianismo para subir na vida, tá? Detalhe, gente, tem a parte mágica do lucerianismo. Ele acende vela, baixa trabalho, participa de rituais, isso tudo é muito importante. É muito importante, é a parte do acender vela. Tá? Que eu sempre falo, acenda a vela e arregace as mangas. Então a parte do acender vela é você fazer trabalho de magia, você arriar trabalho, você participar de rituais, você participar de cerimoniais, você participar do nosso culto, da nossa missa negra e por aí vai. Agora tem a parte do arregaçar a manga, que é a parte que compete só exclusivamente a você. E tem a ver com a mudança comportamental, que também os deuses não vão fazer por você. Se você não mudar o seu comportamento, realmente não será possível que Lúcifer opere, Deus demoníaco lucerinos opere na sua vida. Para isso, eu vou deixar uma mensagem inicial para vocês raciocinarem. Olha só, não adianta só acender vela. Não adianta só arregaçar as mangas. O jogo aqui é duro. Você tem que acender vela e arregaçar as mangas também. Então, ficar só arriando trabalho, e pedindo, os deuses, eles vão te ajudar, mas você tem que fazer. E se você não faz, eles não vão fazer. E para você fazer, você tem que mudar principalmente seus paradigmas. A sua maneira de pensar, que está errada. Porque você foi condicionado numa sociedade judaico-cristã, e aí a gente vê essa merda aqui daí. Então a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, assim, uma mensagem objetiva, olha só, nós lucerianos não somos cristãos. Falar isso, né? Isso aí devia ser claro. Então nós não pensamos como cristãos. Nós podemos, como diz o Renato Russo, mentir para todo mundo, mesmo para si mesmo. Então, detalhe, eu vou deixar uma fórmula clara para você subir na vida, como luceriano, como um lobo caçando entre ovelhas, como um lobo caçando no meio do rebanho de ovelhas. Olhe bem o que eu vou falar agora. Leia meus lábios. Vou passar um letreiro. Abandone todos os seus escrúpulos.
menos aqueles que vocês não quiserem abandonar. Olha bem, não estou dizendo que você tem que abandonar tudo, 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 tudo. Não, eu falei menos que você não quiser abandonar. Aí fica a teu critério, malandro. E o que acontece? O pessoal fica querendo ser mais santo que Madre Teresa de Calcutá, mais católico que o Papa, igual a Martin Luther King, Gandhi e o cacete A4. Ficam pegando tudo que é padrão moral. O Brasil faz muito disso, né? Sai uma lei besta lá não sei aonde de proteção das andorinhas pardas, traz para o Brasil porque nós queremos ser santos. Nós temos aquele complexo de vira-lata, nós achamos que somos merda, e aí ficamos pegando tudo que o mundo supostamente faz de bom na terra deles, e dos gringos, né? E trazendo para cá, para que nós nos sintamos melhores. Não, nós não somos tão filhos da puta assim, nós não somos tão fodidos assim e tal. E aí ficam pegando tudo que é bom mocismo que aparece no mundo e trazendo para o Brasil. E o pior, a mentalidade, não só do brasileiro, mas de muitas pessoas no mundo, mas eu diria principalmente do latino-americano e principalmente do brasileiro, é que nós somos os merda e temos que pegar tudo que é bom mocismo possível e adotar o nosso comportamento. E justamente a fórmula do sucesso passa pelo inverso. Abandone essas merda toda, essas porcaria toda que enfiaram na tua cabeça. E realmente, olhando o mundo de maneira objetiva, clara, baseado nas leis naturais, você vai conseguir vencer. Então abandone todos os seus escrúpulos. Experimente isso. Abandone todos os seus escrúpulos, menos aqueles que você achar que não deve abandonar. Então, em vez de ter 200 mandamentos, né, igual um Deuteronômio, aquela coisa toda, não, tenha 5 coisas que você não faz na sua vida. 5. O resto, eu sou assim. O resto, mano, tá valendo. Então, abandone todos os seus escrúpulos. Essa é a fórmula para o sucesso. Abandone todos os seus escrúpulos, menos os que você não quiser abandonar. E uma vez feito isso, você vai ser muito menos manipulável pela sociedade. Esses condicionamentos não vão poder te parar. E, fatalmente, um ser racional, baseado nas leis, inteligente, que baseia seus comportamentos nas leis naturais, ele vai cortar a sociedade. Isso é um corte simbólico, tá, gente? Tudo que a gente tem que falar agora, parece que a gente tem que falar, tá falando com criança, né? Mas ele vai cortar a sociedade como uma faca quente corta manteiga. Ele vai subir socialmente, vai fazer o que tiver que ser feito, o que precisar ser feito para subir socialmente. E ele vai alcançar. Eu recomendo a vocês o filme do Netflix. Eu recomendo muito o filme, porque na minha época se lia muito, agora se tem uma indústria audiovisual muito grande. Então é muito mais fácil, muito mais acessível. O filme chamado Tigre Branco. A hora que aquele cara tirou da cabeça os conceitos e preconceitos que prendiam ele como uma coleira naquela situação submissa, ele optou simples. Ele subiu igual um foguete. Ele nada parou ele, sabe? Então, basicamente é isso. Abandone todos os escrúpulos que você tem, menos aqueles que você, porque a maioria não são que você tem, foram imputados a você, menos aqueles que você não quer abandonar, não quiser abandonar, beleza? E faça o que tiver que ser feito para você alcançar o sucesso e o poder que você deseja. E aí, isso é comportamental. Agora, se você quiser continuar vivendo igual uma ovelha, vivendo igual um escravo, igual um servo, cheio de controles psicológicos e condicionamentos sociais, culturais e familiares, aí, meu filho, o Luciano não vai poder fazer muito por você, não. Eu gosto de dar um exemplo de como um elefante, né, ele é condicionado a ficar preso. Né? O cara prende ele quando ele é pequenininho, num pau no chão, bota o pau no chão, passa a corda, amarra a corda lá, amarra no pezinho dele, e ele fica lá tentando fugir, porque ele tenta ser soltado ali. Ele tenta, e vai levar a vida dele toda quase fazendo isso. Quando ele já for bem mais velho, ele não vai conseguir, porque ele é pequeno, né? O pau está bem fixado. Só que aquilo vai continuar até ele, assim como vocês, desistir disso. Desistir de tentar escapar, desistir de tentar conquistar, desistir de tentar se libertar. Aí quando ele já desistiu disso, ele mais velho, ele enorme, com uma força poderosíssima, o cara vai lá, termina o show do picadeiro dele, o condutor vai conduzindo ele, amarra a corda no pé dele e bota naquele um pauzinho pequenininho. E ele não tenta mais. Porque a prisão está no psicológico dele, assim como em você. Ela está no seu psicológico. E aí ele não tenta mais escapar daquelas amarras. Ele acha até que aquilo é assim mesmo. Por isso que vocês foram condicionados a achar que esses chamados escrúpulos, essas leis morais sociais, são assim mesmo, são certo. Ele não foge mais. Lembra muito, já falei para alguns, aquela situação do cavalo. Já viu o cavalo de filme de faroeste?
Né, que o pessoal chega com o cavalo, eles descem lá, tem um coxo, eles pegam, eles não se dão trabalho nem de amarrar o cavalo. Eles botam a corda ali, sabe porque o cavalo está tão condicionado. Já tentou, já houve época que tiveram que amarrar aquilo ali e tal. Depois, quando ele está escravizado psicologicamente, ele não precisa amarrar porque ele não tenta mais. E você está na mesma condição. Você foi vencido, condicionado, aprisionado psicologicamente por leis morais absurdas de gente. Sinceramente, gente, você que é luciferiano, você vai ver esses crentes falando aí o que eles estão fazendo, cara. Não preciso citar o nome. Vocês estão vendo aí. Os caras não têm o menor escrúpulo. Os caras são um bando de filho da puta. Os caras metem a mão no bolso do próprio povo deles. E o pior, você foi infectado por esta merda. Você foi condicionado por esses elementos. Você nasceu num dos maiores países católicos do mundo. E o cristianismo só faz crescer, crescer, crescer. Então não é possível você ter escapado incólume. Você tinha que se perguntar diariamente: aonde está o cristianismo em mim? Sabe, como eu vou me limpar dessa nódoa, dessa mácula, desse veneno cristão que certamente está na minha psique e impedindo minha ação, impedindo meu caminhar. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Jéssica perguntou como usar o luciferianismo para subir na vida. É o tema da live, minha irmã. E eu acabei de fazer uma exposição integral sobre isso, tá? Reflita sobre o que eu falei. Tem um irmão aqui que colocou uma coisa muito certa, o Augusto. Ele falou muito certo, está certo. A vida funciona ao contrário do que mandam. Ao contrário do que a maioria pensa, tá? A vida funciona, as leis da vida são ao contrário do que a maioria pensa. Trouxeram um negócio para comentar aqui que é verdade. Ela. Vira o contrário aqui. Que o nosso canal, o meu canal Jorge Lúcia, está com menos de 30 mil inscritos. Porra, é foda. Temos 28.600 inscritos. Gente, vamos passar essa vergonha, né, gente? Porra, não me deixem passar essa vergonha. Olha lá, o que vocês têm que fazer? Ir lá, curtir os vídeos, se inscrever no canal Jorge Lúcia e clicar no sino para receber notificações de novos vídeos. Tem um tal de hype que o Raul ficou falando. Isso é quando nos vídeos você pode Dá dar um hype. Gorjeta pro cara que fez o vídeo, que é o hype. Hype. Então vê lá o hype, dá lá, coloca também o hype. Agora vamos participar do canal Jorge Lúcia também, né, gente? Vamos subir esse score aí. Isso aqui, se eu não me engano, foi tema da última live. Qual demônio devo usar para alavancar meus negócios na área de setor público e privado? Setor público e privado são dois setores diferentes, né, cara? Então, são demônios diferentes. Na área do setor público, Beelzebub. Na área do setor privado, depende do ramo de atividade que você vai atuar, tá? Eu achei muito interessante o que o irmão falou. Nós temos que basear nossa existência, meus irmãos, nas leis naturais. Quando eu falo isso, o ser humano ele tem uma mania, sabe, uma mania babaca, tem medo das leis naturais. Cara, como é que eu não vou? Vamos lá, eu vou escalar uma montanha. Aí que eu tô falando pro cara malandro, nós vamos escalar a montanha. Tem as técnicas de escalar a montanha e tudo mais, mas nós temos que nos basear na lei natural. As coisas caem para baixo, a gravidade funciona. E não tem jeito. Isso não vai mudar segundo as minhas crenças. Então, as leis naturais são essas leis, a gravidade, as leis do que o mais forte sempre vence, que o mais inteligente, a força pode ser intelectual, pode ser de inteligência, mas o mais forte sempre vence, o mais fraco sempre perde. Quem tem poder manda, quem não tem obedece. E leis naturais mesmo. Se você ficar na friagem, te molhar todo, te botar na friagem, tu vai ficar gripado. E tu pode acreditar no que você quiser. As leis naturais são as leis da natureza. Quanto mais fiel você for às leis da natureza, mais sucesso você terá. Só que nós fomos civilizados, nós fomos tornados seres civilizados, e aí nós nos afastamos das leis naturais. E isso nos fez fracos e vítimas. Como sobreviver na vida para quem está na merda e não tem muito dinheiro para fazer trabalhos para a riqueza? Bom, perfeito. O que você tem que fazer? Quando você está na merda, está no fundo do poço, não tem dinheiro para fazer trabalhos, você precisa comer, né? Precisa comer, precisa se transportar, precisa cuidar da sua vida. Objetivo. Primeira coisa, arrume um meio de ganhar dinheiro. Arrume um meio de ganhar dinheiro. Economize o máximo possível. Invista com esse dinheiro, invista na sua subsistência, na sua moradia, invista no básico. Olha só, existe uma coisa chamada pirâmide de Maslow. Eu recomendaria que vocês estudassem isso, tá? Então invista na sua subsistência. Garanta a sua sobrevivência. Até o animal mais irracional do mundo garante a sua sobrevivência. Então a primeira coisa é fazer isso. Cuidar da sua sobrevivência. Bonito isso. Invista neste momento da sua existência. Você não tem que mirar o topo da pirâmide, você tem que mirar a base da pirâmide, a sobrevivência. Então arrume um meio de ganhar dinheiro para você conseguir uma moradia, para que você consiga se alimentar diariamente
Vocês pensam que é mole as coisas. Sabe? Quando eu falo assim, alguém fica pensando assim, ah, mas aí é mole, né? Pô, cara, olha só, pô, o cara não tem dinheiro, como é que o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo? Cara, eu me lembro, quando eu tava na merda, eu não tinha muita grana, né? Evidentemente, então eu tinha que sair para trabalhar, então eu não tinha dinheiro para almoçar na rua. Então sabe o que eu fazia? Eu comprava, sabe aquele, bananadas, bananada, aquela banana cheia de açúcar, sabe? Aquela super diabética. Então era aquela mesmo que eu comia. Comia as 5, 8 bananadas daquela ali durante o dia quando dava fome e segurava até conseguir jantar em casa quando chegava de noite. Sabe? Às vezes não era nem jantar, às vezes era fazer um lanche com pão, com mortadela e o cacete a quatro. Mas todo mundo pensa que as pessoas herdaram as coisas. Eu não herdei porra nenhuma, não. Sabe? Eu vim dessa situação aí complicada, tá? Eu já passei 3 dias de fome. Então eu posso dizer para você, sabe, sem fantasia, o que, que você vai fazer, cacete, para sair dessa situação. Não, eu não tô indo para você com teoria, não. Sabe o que acontece? Eu sou muito sensitivo. Então, eu percebo alguns pensamentos de merda que as pessoas falam assim: ah, mas aí é mole, né? Arruma alguma coisa para fazer. Pô, cara, você acha que eu saí da situação como? Ué, tem que arrumar alguma coisa para fazer. O que você vai arrumar é problema teu. Cada um se vira como pode. Eu não julgo ninguém pelo que faz para sobreviver. Tô dizendo pra você o seguinte: aí imagina, eu comia umas 5 ou 8 bananadas na hora do almoço, por aí andando pra lá e pra cá, e na hora que dava fome. Aquilo ali mata a fome pra caramba. Banana, açúcar pra caralho, energia pra cacete, te segurava. Nos dias que eu tava com algum dinheiro que não era suficiente pra almoçar, eu ia, né, passar naquelas pastelarias chinesas, aquelas que matam pombo, e tinha aquele. Já viu o pastel chinês? Ele é diferente do pastel que a gente come, né? Ele é tipo empanado, um negócio grandão assim. Ele não é igual nosso pastelzinho, não. Ele é um pastel pra matar fome mesmo. Aí eu comia um pastel chinês. E assim eu tocava meu dia e focava no trabalho. E focava no que eu tinha que fazer para sobreviver. Não adianta ficar pensando em ter barco, ter avião, ter apartamento, se eu não consigo nem fazer o que um animal irracional faz, que é garantir a minha sobrevivência. Então, o que, que eu oriento? Primeiro, respondendo a pergunta da irmã, divida a coisa por etapas. Foque na etapa que você está. Não adianta. Ó, recomendo, estude a pirâmide de Maslow. Tá, ela ali tem várias etapas. Então, foca na etapa que você está, com tudo. Caia para dentro. Primeiro, aplique aquilo que eu falei no início. Abandone esse monte de merda que botaram na tua cabeça e caia para dentro da tua sobrevivência. Aí, uma vez que você garanta a sua sobrevivência, você vai subindo na escala da pirâmide. Quem tiver a pirâmide aí, bota para eles aí. Vamos lá? Sobre o que você falou do cristianismo no início, perguntaram aqui. Então, como me analisar para encontrar o cristianismo em mim? Como me purificar desse mal? Qual o primeiro passo? O que você, mestre, fez para se livrar do cristianismo? Porra, foi foda, não foi fácil não, tá? Foi foda. Foi uma análise, né? Um exame de consciência profundo e constante. Eu me lembro que eu falava com o irmão que andava comigo na época, e eu falava assim para ele: eu estou tirando todo o cristianismo de mim. Eu estou, sabe, tirando esse veneno cristão, essa loucura cristã. Isso exige muita reflexão, muita autoanálise, muita sinceridade consigo mesmo. Perguntar por que eu acho que isso é errado. Porque papai e mamãe me disse, porque o pastor disse, porque o padre disse, porque o professor disse. Eu quero saber assim, por que eu acho que isso é errado? Ou por que eu acho que isso é certo? Então você fazer todo esse exame de consciência e verificar o que é certo e o que é errado. E sinceramente, coloque, reduza os seus limites ao mínimo possível. Sabe? Tenha 5 limites no máximo na sua vida, 10 se quiser, né? Porque se você for ver os hebreus, eles foram muito espertos. No livro das mentiras, no Deuteronômio, tem porrada de lei para tudo, lei para limpar a bunda, lei para tudo. Só que aí depois veio os camaradas, veio o camarada lá, né, e fala o seguinte: olha, são 10 mandamentos. Me reduz, né, de poder o Deuteronômio. Uma porrada, na verdade, o Deuteronômio tentou chegar depois, parece que chegou depois. Né, tentando expandir, mas o que ficou mesmo foram os 10 mandamentos. Então, primeiro foram 10 mandamentos, o nego falou assim: ó, esse povo aqui, um povo ímpio, um povo filho da puta, um povo idólatra. Então, o que eu vou dar para ele? Ele subiu lá, arrumou aquele esquema do bezerro, aquela mentirada toda, trouxe 10 mandamentos. Ele podia ter trazido 22 mandamentos, 57 mandamentos, 230 mandamentos, mas não, trouxe só 10. E só não tinha que fazer 10 coisas. E mesmo assim eles não conseguiram. Mas tudo bem, pra tu ver como é difícil. E tu quer ser mais, sei lá, mais santo que os santos. Sabe? Tu quer ser, sei lá, tu deve achar que esse mundo é um concurso de minha simpatia. Sabe? Que o cara mais legal, né? Eu sou o cara legal, eu sou o cara que vai ganhar mais joinha, joinha nesse mundo. Não tem joinha, joinha, não. Tem, vai esperando ganhar joinha, joinha. Porra, tu vai ver que tu vai arrumar. Então tu fica pensando pô, eu sei o que tu tá pensando, cara. Tu tá pensando que vai ser Miss. O que você quer? Quero a paz mundial, né? Quero acabar com a fome no mundo, quero acabar. Porra, fala sério, malandro.
Porra, se não consegue nem resolver teus problemas, pô, vai resolver o problema do mundo, foca na parada, pô. Então, assim, você tem que ir focado nas suas coisas. Esse mundo, gente, guardem o que eu estou falando. Abre aspas. Pensamento do mestre para você. Este mundo é um zoológico. É um zoológico, ele é igual um zoológico. Onde as feras, que somos nós, rangem os dentes uma para outra o tempo inteiro, de olho num naco de carne e do seu pedaço de carne. Aí fecha aspas. Eu aprendi isso, eu entendi isso, eu leio as leis naturais. Eu não leio o que falavam, eu leio o que faziam. E foi assim que eu mudei de vida. E uma vez eu cheguei para esse irmão e falei assim: acabou. Tirei o último resquício de cristianismo de mim. Cansei de ser pobre. Foi assim mesmo. Eu lembro do dia eu virei para ele e falei: acabou, cansei de ser pobre. Tirei o último resquício. Foi assim. A frase foi essa: acabou, cansei de ser pobre. Tirei o último resquício de cristianismo de mim. E eu fiz isso observando as leis naturais. Você pode acreditar no que você quiser, mas não funciona, pô. Se você acredita que pedra flutua, parabéns. Se você acredita que chuva cai para cima, parabéns. Mas nem por isso a pedra vai flutuar e nem a chuva vai cair para cima. E você está cheio de bom-mocismos aí baseados nas leis que ofendem ou desconsideram as leis naturais, e você acha que vai ter sucesso na vida. Então a primeira coisa é resolver o problema em você. É engraçado que os vikings, eles falavam que quando você morria, você ia para Valhalla. Comentei isso ontem, foi na sexta-feira na gira. E eu falei sobre isso, que os vikings, quando morriam, eles diziam que você ia para Valhalla, onde você bebia vinho no crânio do seu inimigo. Sabe qual é o teu principal inimigo? O crânio de quem você beberia vinho? O seu crânio. Porque, sinceramente, quem está fazendo isso com você é você mesmo. Quem está permitindo. Se permite, é conivente. Deixa de ser babaca. Se você está permitindo que façam isso com você, é porque você é conivente. Como é que você pode deixar que façam o que estão fazendo com você? Que você não tenha tudo do bom e do melhor na vida. Tem lá o vídeo, Deixe de Ser Babaca, que é um vídeo meu, que eu recomendo a vocês. Miriam doou R$50. Mestre, tem pouco tempo que me identifiquei com o serenismo. E hoje já é minha escolha. Nesse início, que o Senhor me orienta para me conectar diretamente com Lúcifer e já começar a utilizá-lo para subir na vida. Bom, minha irmã, olha só. Você deve, como eu falei, acender velha e arregaçar as mangas. Participe de nossos cultos, de nossos cerimoniais, de nossas missas negras, sabe? Estude no nosso curso de ocultismo e magia demoníaca, que está disponível na nossa plataforma digital. Para quê? Para que você aprenda sobre a nossa doutrina. Assista meus vídeos no meu canal, Jorge Lúcia. Aproveite, se filia lá, dá o like, essas coisas todas. Tá? Isso tudo vai ajudar você a compreender mais o luceranismo e sintonizar mais com a nossa egrégora. E, por outro lado, trabalhe a sua higiene mental. Acorde todo dia pensando, pô, onde está o cristianismo em mim? Pô, vamos trabalhar isso aí para extirpar esse negócio de você. Enquanto você tiver ainda pensamentos judaico-cristãos limitantes, você não vai conseguir fazer nada. É possível um homem conquistar uma boa autoestima mesmo já tendo chegado aos 30? Me parece que esse componente é essencial para a ascensão social. Meu irmão, olha só, é possível, claro que é possível. Eu fundei o Templo Iniciático Lúcia, eu estava com 40 e poucos anos, sabe? Praticamente, quase 50 anos. Estava com 40 e poucos anos. Então é possível, tá vendo? É possível. Você tem que trabalhar essas besteiras toda na tua cabeça. O irmão Marcelo Meirelles colocou muito bem, ele entendeu. Ele entendeu que quando eu falo abandone seus escrúpulos, não é você sair por aí dando banda em velhinha e tomando pirulito de criança, é coisa de maluco. Ele colocou aqui exatamente a percepção, o entendimento, entendeu o que eu falei. Abandonar os escrúpulos significa não se limitar pelo que a sociedade coloca como certo e errado. Perfeito. Esse não vem comer merenda. Eu sempre coloco, eu tento ir no radical das palavras, né? Bom, a colocação do nosso irmão Marcelo Meirelles está perfeita, tá? Eu estou acrescentando o seguinte, para vocês entenderem o que é bom e mal. Bom vem da palavra bônus. Bônus. Bônus era aquilo que o guerreiro, quando ele invadia as outras tribos, ele lutava contra outros povos, ele trazia cativos, ele trazia riquezas, botim, né? O botim, que era o que ele pilhou, a pilhagem dele, para o seu povo, para a sua tribo, para o seu país, sei lá, para o grupo dele lá. Então ele era considerado um cara bônus. Olha só que legal. Ele era um cara bom, porque ele trazia o bônus, ele trazia a pilhagem, ele trazia os cativos, ele não só defendeu o povo dele, mas como ele enfraqueceu e derrotou o povo rival e ainda pilhou eles. Então ser bom no passado era quem era forte, quem defendia a tribo, quem fazia o que era necessário para defender sua tribo. Sua tribo, leia-se sua família, né?
seus amigos, seus aliados hoje em dia. E malus vinha assim, queria dizer os povos que eram diferentes, sabe? Que eram diferentes, que eram hostis, que eram inimigos. Então o malus vem de melanina e coisa do gênero, que eram os povos que eram diferentes, né? Na época, estamos falando do ponto de vista europeu, tá? Então ele dizia o seguinte: o inimigo era o mal, o amigo era o bom. É o que eu sempre falo: amigo meu não tem defeito, inimigo meu, se não tiver, eu boto. Sabe? Então, assim, você tem que saber primeiro o que é bom e mal de verdade na natureza. Eu vivo da seguinte maneira, meus irmãos. Eu vivo de uma maneira que eu sempre falo assim: eu quero viver de uma maneira que os meus amigos, quando estão passando por uma sacanagem, uma safadeza, alguém está sacaneando eles, alguém está perseguindo eles, alguém está prejudicando eles, eles pensem e falem assim uns com os outros. Ah, se o Jorge soubesse disso. Que da mesma maneira os meus inimigos, quando estiverem sacaneando meus amigos, perseguindo eles, atrapalhando a vida deles, eles parem e pensem também. Porra, a mesma frase. Ah, se o Jorge soubesse disso. Sabe, eu vivo dessa maneira. Que os meus inimigos sabem que se eu souber que estão sacaneando, meus amigos sabem que se eu souber que estão sacaneando eles, perseguindo eles, maltratando eles, vai ter volta, vai ter retaliação, vai ter cobrança, porque eu sou o karma. E que os meus inimigos pensem do mesmo jeito. Porque se eu souber que eles estão fudendo o meu pessoal, acabou a brincadeira, malandro. Eles vão se fuder também. Então, mas vocês não, vocês querem se dar bem com todo mundo, querem ser Miss Universo, sei lá, querem ganhar uma medalha de bom mocismo nesse lugar, e aí pronto. Então você tem que proteger seus amigos e ferrar seus inimigos. Basicamente, isso é a lei da natureza, cara. Proteja sua família, proteja seus amigos, proteja seus aliados. Foda-se seus inimigos. A destruição total dos seus inimigos. E, consequentemente, é aquele negócio: o amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Os meus inimigos também são deles. Que esse negócio de ter um amiguinho, mas quer ser amigo do teu inimigo, ó, vai se fuder. Ninguém é suíça não, pô. Mestre, para quem trabalha online, oferecendo serviço no ramo psíquico, como posso usar o luciferianismo para crescer e me destacar? Eu diria, minha irmã, que você estudasse principalmente as doutrinas antigas, né? As filosofias pré-socráticas, filosofias antigas. Estudasse filosofias antigas pré-socráticas. Sócrates introduziu um moralismo na filosofia muito grande. Mas antes de Sócrates havia Epicuro. Naquela época, mais ou menos um pouquinho, existiu também um camarada chamado... Não, isso já foi depois de Sócrates, é o que eu vou te falar agora. Os estoicos. O estoicismo e o epicurismo podem te ajudar muito. Tá? Agora, se baseia nos princípios da doutrina luciferiana. Olha só, você pode ajudar teus pacientes passando para eles os princípios da doutrina luciferiana, evitando, nesse caso, né, falar de Lúcifer, falar de demônio, não tem a menor necessidade. Mas passa para eles os princípios da doutrina luciferiana, os princípios de resiliência, os princípios de buscar a sua realização pessoal. E aí você vai ajudar, vai ter um destaque. Tu vai ver, o seu tratamento vai dar maiores resultados e você vai ter um destaque. Tenho muito interesse em alavancar meu negócio, entre parênteses, construção civil. Como posso fazer para acabar com intermediários entre eu e os construtores, sendo assim ganhando mais dinheiro? Bom, meu irmão, vamos por partes, né? Vamos trabalhar na coisa do modo objetivo. Você tem intermediários entre você e os construtores, não é isso? Olha só, se ele é o produtor mesmo, ele é o quê? Ele falou que alavancar o negócio dele em construção civil. Construção civil. Olha, você tem que se expor, né? Se colocar. Hoje em dia, muitos atravessadores desapareceram, porque os fornecedores originais, eles se colocaram disponíveis pela internet, para acesso pela internet. E aí, naturalmente, o meio de campo foi desaparecendo. Hoje em dia você não precisa comprar, por exemplo, necessariamente mais uma roupa numa loja. Você vai até o fabricante da loja, facilmente através da internet. Então você tem que se expor mais na internet. Você tem que expor seus serviços mais na internet, sabe? E encontrar também uma maneira, um diferencial competitivo, né? Isso é muito importante. E o Deus que pode te ajudar isso, na linha de construção civil, é Beelzebub. É isso, se você quiser, faça trabalhos para Beelzebub, sabe? Trabalhe com ele, que ele vai poder te ajudar nesse sentido. Vamos lá? Mestre, boa noite. No nosso dia a dia, como podemos usar o poder dos demônios para nos alavancar? Por exemplo, em uma apresentação, como utilizar o poder dos demônios nesse momento ou em outras situações? Cada situação você trabalha com um demônio específico.
Quem faz o pacto com Lúcifer, por exemplo, entra em simbiose com os demônios. Então, por exemplo, se ele está numa negociação de venda e compra, de venda, por exemplo, ele pode trabalhar na linha de Bafomé. Ele pode mentalizar a força de Bafomé, o poder de Bafomé, para que aquele dinheiro, né, que aquela venda se concretize, tanto na venda como na compra. Bafomé pode ajudar nisso, Dagon também pode ajudar isso, que é um deus de prosperidade, o próprio Lúcifer. Então ele pode mentalizar naquele momento, pedir o auxílio daquele ser. Bafomé é comigo. Olha só a diferença, não é estar comigo. Os pactuados dizem, se você não é pactuado, você pode dizer, Bafomé está comigo neste momento, Bafomé está comigo nesse momento. Beuzebu está comigo nesse momento, Lúcifer está comigo nesse momento. Os pactuados não dizem isso. Os pactuados dizem, Bafomé é comigo, Lúcifer é comigo, Beuzebu é comigo, porque está entrelaçado karmicamente com você quando você faz o pacto com Lúcifer. Então, se você vai comprar ou vender, Bafomé pode te ajudar. Se você está numa situação, numa encrenca, que você precisa de uma solução inteligente, você invoca mentalmente a força de Satã. Satã é o malandro. A falange dos malandros está toda, no luceranismo, é toda comandada por Satã. Satã é que encontra soluções para problemas complicados, soluções inteligentes, sabe? Ele acha o pulo vamos colocar assim, o pulo do gato, né? Então ele é malandro. Deixa eu ver outro. Você vai pedir empréstimo bancário, sabe? Você pode envolver o Mamon, você trabalha com Mamon ou Moloch, dependendo do que você for. Mamon para pegar o empréstimo, para mexer no dinheiro. Moloch para investir, para aplicar principalmente, para fazer aplicações. E por aí vai. Quer conquistar alguém? Então é Babilônia. Que Babilônia, em nome de Lúcifer, invoca Babilônia para que Babilônia esteja comigo nesse momento. E assim por diante. Para a luta também funcionaria? Tipo, Funciona. chamar Belial? Funciona para luta mesmo, né? Não, se você O for treino entrar... não é se Belial. se for um lutador competidor. Sim, você pode chamar Belial. Sabe? Aí sim, uma competição você pode chamar força Belial. Só que o Belial é mais explosivo, né? É uma força mais explosiva. Não é muita técnica, não. Então seria mais para... Asmodeus do que Belial. Belial é quando tá na briga mesmo. Na briga mesmo, tá brigando. Aquele meio que é vida ou morte. Tá brigando com 5. Uhum. Aí é hora de invocar Belial. Em nome de Lúcifer, invoca o Belial e, porra, faz vibrar em mim o teu poder do Berserk. O Berserk, o pessoal entende, é como os nórdicos chamavam uma fúria enlouquecida, uma fúria explosiva. O negócio, aquilo que aqueles guerreiros nórdicos pulavam em cima das legiões romanas, igual os loucos lá. É engraçado, eles dominaram uma certa região da Inglaterra, daquela região toda ali, da França e tal, mas, cara, eles não venceram os visigodos, os alamanos, os vândalos. Eles não venceram. Pelo contrário, o Império Romano foi dominado por eles, foi derrubado por eles. É engraçado, né? Roma dominou o mundo todo, mas não derrotou os bárbaros, que eles chamavam de bárbaros, os nórdicos. Por quê? Porque os nórdicos, eles cultivavam isso, ninguém fala desse negócio, eles cultivavam o berserk. E isso é complicado, cara. Os romanos venceram algumas áreas, fizeram negócio com eles, cobraram taxas para eles, cobraram impostos para eles, transformaram eles em vassalos, mais ou menos, que na verdade eles eram mercenários, eles transformaram eles em mercenários, e eles foram aprendendo as técnicas militares romanas. E aí eles acabaram se infiltrando no Império Romano e dominando os romanos. E derrubaram os Impérios Romanos. Boa noite, mestre. Existe um código de honra entre os membros do templo com relação a negócios financeiros? Pergunto, pois não faço mais negócio com evangélicos. Quero que eles se explodam. Bom, vamos lá, meu irmão. Nós temos um código que é praticado entre os pactuados do Templo Iniciado de Lúcifer, que é o Código da Alcateia. Ali é um código de ética, sabe? E o irmão que quebrar aquele código, ele vai se colocar contra, né, a nossa egrégora, a nossa comunhão. Porque nós somos uma tribo, nós somos uma alcateia. Então nós temos que ter regras que garantam uma convivência civilizada entre nós. Mas mesmo assim, sabe, não é para ninguém fechar os olhos e falar assim, não, eu vou fazer negócio cegamente com meu irmão porque ele é luciferiano e ele segue o mesmo código. Não é assim, gente. É um código comportamental de recomendações. Tá? Mas se alguém quebrar aquelas recomendações incisivamente, nós podemos ter um problema. Isso é levado ao conselho, a gente dá uma analisada, eu dou uma analisada daquilo, e vê se o irmão vai ser expulso, ou até se tornar inimigo do templo, ou sofrer apenas uma reprimenda, ou até aceitar uma orientação e a gente resolve aquilo ali amigavelmente e toca o barco. Então, não é porque é irmão do templo que você deve fechar seus olhos, não. Pô, todo mundo está vendo falando isso. E existe esse código
ético, de ética luceriana, praticado entre os membros pactuados do templo. Tá? Então, existe sim. Além disso, essa observação que você falou aqui, não faço mais negócio com evangélicos, faz negócio sim com eles, meu irmão. Ganhe dinheiro deles. Qual o problema de ganhar dinheiro deles? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem religião, não. E, na verdade, faça mais negócios com eles, faça negócios lucrativos, onde você, evidentemente, ganha lucro. Sabe? Não dê bobeira, não. Sabe? Eu estou falando isso. Não vai ficar se associando a eles, que é complicado. Mas faça negócio com eles, venda para eles o superfaturado. Compre deles com valores depreciados. E assim você vai, faz negócio com todo mundo. Mirando aos R$ 50. Mestre, sou gerente de vendas, mas ganho sobre as vendas também. Entrei há pouco tempo na empresa. Existe algum produto, magia ou algo que eu possa fazer diretamente no meu trabalho para conseguir atrair os clientes e tirar dos outros vendedores? Bom, aí se você já está fazendo tudo o que tem que ser feito na área comercial, tá? Nesse caso, seria interessante, no teu caso aí envolve malandragem, envolve esperteza, envolve ser sabonete, né? Agrada, morde a sopra, né? Encontra um caminho para fazer com que você tenha melhores resultados. Eu acho que valia aqui fazer um trabalho para Satã, tá? Pedindo a Satã para te dar a inteligência, a sagacidade, a esperteza para você ser bem sucedido nesse teu ramo de negócio. Agora, fora isso, é agir com a mentalidade luceriana, baseada nas leis naturais, sabe? Todo mundo é amigo até a página 9, sabe? Nós não vamos para o trabalho para fazer amizade, nós vamos para o trabalho para ganhar dinheiro. Nós não temos amigos de trabalho, nós temos colegas de trabalho. Tanto é que muitas das vezes, quando você sai do emprego, você perde aquele laço de suposta amizade. Então, trabalhe com aquelas pessoas da maneira como é real, não na fantasia de amiguinho. Às vezes se desenvolve até amizade, mas é mais raro no trabalho, né? Vamos lá. Como utilizar o luciferianismo para me desenvolver no pós-vida, já tendo controle nas outras áreas da vida? Bom, isso é que é subir da vida, né, gente? O tema da live é como utilizar o luciferianismo para subir na vida, né? Isso é que é subir na vida, para o próximo nível da roda de Samsara, né? Cara, se você vive, fala e pensa, sente e age e está bem com suas obrigações, com seus trabalhos espirituais para a entidade luciliana, você tende a ser atraído para a nossa egrégora. Eu não vou me estender muito sobre isso, porque isso aqui não é o tema da live de hoje. Vamos lá? Bom, peraí que eu vou ler uma coisinha aqui. Jorge, estou cansado de ser um merda e de estar na merda. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é não me chamar de Jorge, tá? Me trata com respeito devido. Tá? Eu sou mestre Jorge, eu estou ensinando a você. Estou falando isso de verdade para você, tá? Porque isso é um dos motivos de você estar na merda. São os paradigmas mentais que você tem. Você tem que aceitar a correção de quem é capaz de dar a correção. Você tem que aceitar a orientação de quem é capaz de lhe dar a orientação. Se eu vou estudar numa aula de inglês, eu falo, professor, por favor, não falo, ô Manel, isso aí é a atitude de quem não sabe se posicionar corretamente. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é aplicar tudo que eu ensinei até agora sobre mudança de paradigma, mudança comportamental. Trabalhar esse negócio de eu sou um merda. Pô, você cansado de ser um merda. Primeiro aí, tá tudo errado, cara. Você não é um merda. Você tem que decidir. Ou você é ou você está. Não tem dois caminhos. Se você é um merda, eu não posso fazer mais nada por você. A sua essência de merda acabou. Agora, se você não é um merda, que eu acho que não é, tá? Você está na merda, então é possível fazer alguma coisa para você mudar. Então você está cheio de pensamentos embolados. Me trata de uma maneira risível, incorreta, vamos chamar assim, me trata de uma maneira incorreta, afirma que é um merda, afirma que está na merda. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é trabalhar essa sua cabeça. Está toda embolada, toda cheia de conceitos errôneos. Estou falando isso para te ajudar, tá? Então, considera tudo que eu ensinei até agora, né? Aqui nessa live. Vamos lá? E se coloca no seu devido lugar, que é de um aprendiz luceriano que quer realmente mudar de vida e que não é um merda, que pode estar na merda. Eu já estive na merda e nunca fui um merda. Tá bom? Vamos seguir? Agradeceu? Não, mas eu falei para ajudá-lo mesmo, tá? Eu falei para ajudá-lo mesmo. Eu falei com a intenção de ajudar o irmão, tá? Porque eu percebi que na cabeça do irmão tem uma série de confusões, sabe? Isso está errado, meu irmão. Então você tem que trabalhar primeiro essa sua maneira de pensar. Primeira coisa, você não é um merda, tá? Não é um merda, não é mesmo. Se está te incomodando, que os merdas não se incomodam, eles comem na merda, eles vivem na merda, eles são merda. Se está te incomodando, se está sentindo que tem que mudar, você não é um merda. Então se coloca no seu lugar de aprendiz, discípulo, aceita a sabedoria,
se dirige ao mestre como mestre corretamente, e mais do que isso, estuda meus ensinamentos. Você não tem dinheiro, vai estudar no canal público aberto, tá lá, tem coisa muito boa ali, porque eu gravei pela internet, então era para ficar para, sabe? Então, vê todos os meus vídeos, coloque em prática, veja aquele vídeo, deixa de ser babaca, aquele ali é fundamental. Tem um outro sobre ser freira no puteiro, tem um outro sobre a principal oferenda, tem vários vídeos muito bons, sabe, que podem te ajudar. Tem o Festa de Cu. Tem festa de. Como é que é? Cu em festa de pica, sabe? Eu tenho uns vídeos muito bons lá que podem te ajudar bastante, tá? De verdade. E eu falei isso para te ajudar, tá? Vamos lá? A Avenida me deu R$60. Mestre, sou luceriana, hoje atendo tarô, porém sou diretora operacional. Em uma reunião de negócio me deparei em mesa com 6 homens e eu a única mulher. Porém, no centro da mesa tinha um símbolo maçônico. Pode haver conexão entre estas egrégoras? Por quê? Entre o luceranismo e a egrégora maçônica, tem uma conexão sim, mas com uma linha da maçonaria, que é a linha do Albert Pike, que foi um dos criadores dos landmarks da maçonaria. Landmarks são as regras principais da maçonaria, chamadas pedras fundamentais, tá? E ele era luceriano. Aí eu, no lugar de vocês, ia pesquisar sobre Albert Pike, ia pesquisar sobre luceranismo na maçonaria, e aí você vai ver que existe uma conexão. Agora, de você ser a única mulher entre quantos homens? 6 homens? Pô, malandro, tira isso como vantagem, cara. Usa a vantagem. Homens são bobos. Homem pensa com a cabeça de cima ou com a cabeça de baixo. Ele tem 2 cabeças e sangue para uma só, sabe? Eu me lembro muito bem que uma vez eu fui fazer um negócio, era eu e um amigo meu que trabalhava na minha empresa. Ele era gerente comercial, eu era gerente de suporte. Aí o diretor chamou a gente e falou assim, olha, vocês vão nessa empresa, mas vocês não vão fazer o que aquela diretora quer. Ela quer comprar nosso produto, mas ela quer comprar nova versão do nosso produto, é um software, mas vai ter que ter a mão de obra de desinstalação. E ela quer comprar a versão nova e não pagar a mão de obra de instalação. Ele foi claro, ele foi objetivo. Eu lembro do que ele falou até hoje. Quer dizer, porra, não é possível. O cara falou, ela quer comprar a nova versão e não quer pagar a mão de obra de instalação e de instalação. Desinstalar a versão que está lá e instalar a versão nova que ela está comprando. Aí ele falou assim, isso é a equipe dela que tem que fazer ou ela tem que nos pagar para fazer. Ela não tem, vocês não estão indo lá só para vender a nova versão. Vocês entenderam? Falamos, entendemos. Aí fomos para lá, era ali na Praça Mauá. Chegamos lá, estamos lá bem, pô, a mulher tinha uns olhão verde desse tamanho, deu umas 3 cruzadas de perna, falava com a gente, passava a mão assim no nosso braço. Resultado, cara, lá pelas tantas, saímos lá felizão. Eu e o camarada, eu e ele, felizão. Pô, vendemos, conseguimos fazer a venda e tal. Aí fomos mandando, o gerente comercial dando uma festa. Aí eu, de repente, eu parei assim na Rio Branco e falei assim, vou falar o primeiro nome do cara, ô Zé, o cara vai, o dono, o diretor, né, o dono vai nos matar. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porra, cara, nós fechamos o negócio e aceitamos as condições. Nós dissemos que nossa equipe vai desinstalar e vai instalar. Ela assinou a porra do contrato. Aí, cara, quando nós chegamos na empresa, o cara, não é brincadeira, não, os gritos dava para ouvir, né? Era próximo ao consulado americano, dava para ouvir no consulado americano. A gritaria, o cara gritou pra caramba com a gente, falou que a gente era uns retardados mentais. E como é que a gente fez aquele negócio péssimo? E, sinceramente, aquilo foi um aprendizado, sabe? Eu, geralmente, quando vou para reunião com mulheres, eu nem olho para as mulheres, eu olho para o contrato, olho para baixo, sabe? Eu fico olhando para o contrato, falo assim, não fixo o olho, porque, pô, aquilo ali foi o maior aprendizado da minha vida. Negócio é negócio. Só que os homens, a maioria não passaram por essa experiência, ou a maioria passou por essa experiência e não aprendeu, e não entendeu o poder do magnetismo pessoal da mulher, do poder de sedução da mulher, do poder de hipnótico. Agora, detalhe, sem se vulgarizar, não precisa usar isso vulgarmente, não. Só falar com palavras do... Olha, eu me lembro de outro caso, foi até com uma irmã do templo, a irmã Astarô. Né? Ela estava vindo com um carro, com 3 crianças no carro e com um pneu, furou um pneu. Aí chegou assim, tinha um carro, tinha uns policiais parados assim, imagina passando com o pneu furado ali. Ela foi, encostou o carro e falou assim, seu oficial, o senhor poderia me dar uma ajuda? Eu estou aqui com 2 crianças. Né? Eram 2 crianças, 3 crianças, com 3 crianças, e meu pneu está furado, e eu, pô, não estou sabendo como é que eu vou resolver, né? Isto, oh meu Deus, pô, os cavaleiros da justiça, os paladinos, os caras se sentiram, né? Brincadeira, os policiais do Rio se sentiram os caras muito mal vistos, pô, eles sentiram, naquele era o momento, era o chamamento a serem cavaleiros, né? Cavaleiros da armadura dourada. Pô, pularam lá os 3 policiais, um lá olhando, pô, um lá, trocaram o pneu dela.
Trocaram o pneu dela, mano. A polícia trocando o pneu do carro, de carro particular dos outros, cara. Eu queria ver se fosse eu naquele carro, sozinho, dirigindo o carro, pneu furado, parasse lá e falasse, oficial, meu pneu está furado. Ele ia ficar falar, você está andando com pneu furado, pneu careca, deixa eu dar uma olhada aqui no seu carro, vou te aplicar uma multa aqui pelo seu retrovisor quebrado, mas não está quebrado. Pá! Acho que tá, quebrou. Fui fazer uma verificação rápida, ele quebrou. E vou lhe aplicar ainda por desacato, porque falou que eu não. Falou que você estava mentindo. Falou que eu tava mentindo. Enfim, não eu tô brincando, tô fazendo isso, mas é assim mesmo. Duvido que se eu parasse com o pneu furado ali, qualquer problema, falar, policial, você me ajuda a trocar o pneu? Ele olhava pra minha cara e falava, tá me tirando, rapaz? Porra, é essa? Coisa de trocar pneu de macho? É assim mesmo que ele ia falar comigo. Mas isso foi fato. E é assim que o mundo funciona. Mas vocês não querem, querem sei lá, vocês querem fazer com o mundo, aí dá essas merdas, vai ficar difícil. No meu caso, não me deixaram nem descer do carro. Nem precisou descer do carro. Trocaram o carro, trocaram com você dentro do carro. E o porta-mala estava cheio de coisa. Porta-mala, estou tendo os últimos relatos. Plantão, última hora. O porta-mala estava cheio de coisa. A meliante nem desceu do carro. E os samangos lá, os polícia, né, trocaram o pneu assim mesmo. Igualzinho eles fariam comigo. Igualzinho. E aí ia mandar você trocar os pneus da viatura também. E daí ia perder. Bom, deixa pra lá. Vamos lá. Ninja aqui. Mas a maioria das mulheres desaprendeu a usar seu poder pessoal. Tá? Fica com esse papinho de feminismo desequilibrado, porque olha só, feminismo é respeitar as mulheres. É tratar as mulheres com respeito, no meu entendimento é isso. Todo mundo deve ser tratado com respeito. Agora, com esse negócio aí de, não, eu me viro sozinha, eu vou parar o carro aqui, eu mesmo vou trocar pneu. Tem 3 idiotas ali, rapaz, cheio de músculo pra isso. Deixa eles trocar esse pneu, isso não te diminui nada, pelo contrário. Sabe, é que o ser humano não entende. As mulheres, originalmente, elas são muito mais fiéis às leis da natureza do que os homens. Por isso que elas conseguiram sair da condição que elas estavam, de domínio masculino, e atingir a condição de igualdade masculina, e estão ultrapassando a condição de poder sobre o masculino. Um dia eu vou falar mais sobre isso para vocês. Sabe por que elas conseguiram fazer isso e farão muito mais? Porque elas são muito mais fiéis às leis da natureza. E os homens não. Os homens são todos cheios de merda na cabeça, de fantasia, romantismo e sentimentalismo. E coisas que vão contra as leis naturais, até do relacionamento entre os sexos. Mas eu vou falar isso aí, o The Power, The King, The Man. Eu vou falar isso aí numa outra live sobre isso aí, tá? Lembre-se, as mulheres são mais fiéis às leis da natureza. Aprenda com elas. Mestre, e se por acaso a pessoa ter sido vítima de um feitiço, quais formas de limpeza a pessoa pode fazer para tirar essas barreiras iniciais no começo da ascensão? Olha, se a pessoa está sem grana, os banhos, eu recomendo os banhos, tipo banho de pelegum, sem lavar a cabeça, que o banho pode passar no rosto também, mas toma um banho de pelegum, acenda a vela para o seu divino superior, se informe com nossos representantes sociais e trabalhe mais a sua cabeça, cara. Se você soubesse o poder que tem na tua mente, na tua maneira de pensar, você sairia de várias situações, cara. Sabe? Estude, estude, estude. Deixa eu ver. É verdade, trabalho contigo, TI, minha equipe, toda masculina, eles fazem tudo que eu peço. Peço, entre aspas, né? Você sabe fazer daquele jeitinho, pede. Pula, você pode fazer isso pra mim, ele faz. É isso mesmo. Pede. Você não precisa mandar, nem gritar, nem dar ordem, você pede. Né? Isso está certo, é assim mesmo que tem que ser. Exatamente isso que o mestre falou. Já para os homens da equipe, eles não dão muita bola. Não. É assim mesmo. Os homens funcionam assim mesmo. Sabe o que... eu não ia falar uma coisa aqui, mas deixa eu mudar. Sabe por que uma certa ordem não aceita mulheres dela? Porque senão elas tinham dominado aquela ordem há muito tempo. Mas eu não falei nem qual é a ordem. Vou deixar aí, ó, no ar, para vocês pensarem. Não aceita, mulheres não podem entrar. Porque senão, meu amiguinho, ia ser o seguinte. Mestre, para começar o dia, tem algo a seguir? Vela, oração à Lúcia, para começar o dia com a proteção, palavra para falar quando acontecer algo ruim, quando for algo de bom, antes de dormir. Olha, eu recomendo que você pronuncie o Pai Nosso luceriano de manhã cedo. Existe a yoga de autodefesa psíquica, que os irmãos do templo aprendem, que você pode fazer também, mas se você não souber fazer, basta entoar o Pai Nosso luceriano. Mas se você souber fazer a yoga de autodefesa psíquica, que nós fazemos no Templo Iniciados de Lúcia, nós ensinamos aos nossos estudantes, nossos aprendizes, você faz a yoga de autodefesa psíquica e pronuncia o Pai Nosso luceriano. Pode ser em voz baixa, pode ser em silêncio, pode ser só na sua mente, só em pensamento, dependendo das condições que você estiver morando. Isso no início do dia. E no decorrer do dia, você mantendo, eventualmente invocando sobre você a proteção do globo azul, né, da yoga de autodefesa psíquica, vai ser muito útil.
e agradecendo mentalmente a Lúcia sobre as coisas boas que acontecem a você e pedindo a ele proteção constantemente. Meus irmãos, olha só, nós vamos ter o ritual do dólar. Nós vamos ter o ritual do dólar agora. Vai ser logo agora, quer ver? É um ritual que a gente aproveita a alta do dólar, né? Porque o dólar está cada vez mais alto. É ritual do dólar para o dia 28 de maio. Que a gente pega essa moeda, essa nota, e imanta ela para ela funcionar como imã de dinheiro dentro da nossa carteira. Quer dizer, pô, cara, eu disponibilizo as ferramentas mágicas para vocês. Vocês não usam, não participam. Aí depois querem que a magia aconteça como se fosse mágica. Mágica não existe. Nós vamos ter no dia 28 de maio o ritual do dólar, onde nós, na força de Moloch, na força de Mamon, na força do dólar, que é uma moeda extremamente grafada com vários símbolos mágicos, por isso que é uma moeda poderosa, foi criada por iniciados, nós vamos trabalhar com ela. Então, aproveitem e participem, falem com nossos representantes sociais para participar. E em junho, eu vou estar num podcast em São Paulo, numa data semelhante, só que é 28 de junho, eu estarei no novo podcast em São Paulo, estarei em São Paulo. Vou jogar para os irmãos em São Paulo, vou fazer uma palestra em São Paulo e talvez faça um ritual em São Paulo, tá? No dia seguinte, no caso, essas atividades se darão no dia 29, no domingo. E aí, aqueles irmãos de São Paulo que quiserem estar lá, até irmãos do Rio ou de outros estados que quiserem ir para lá, serão bem-vindos. E mesmo assim será transmitida, então você vai poder participar das minhas atividades via live. Esse podcast, no caso, não será ao vivo. Tá? Bom, mas esqueci os doadores que vão ter o nome no nosso altar. Doadores da campanha. Eduardo, doadores da semana. Eduardo e Maurício. É interessante, os doadores diminuíram. Isso é bom para o Eduardo e para o Maurício, porque só os nomes deles estarão no nosso altar e, consequentemente, nos pés de Lúcia, e a magia de Lúcia estará concentrada, a magia, o poder do nosso altar estará concentrado. E justamente, tem o irmão Exilton também, começou a aparecer gente aqui. Brotou gente debaixo do tapete. Não, só veio o Exilton. Esses três, não vou aceitar ninguém agora. Para aí, não quero mais doador nenhum. Tá? Eu quero que os irmãos Eduardo, Maurício e Exilton tenham os melhores resultados nessa semana. Eu vou fazer um pedido especial por eles na nossa missa negra e vou colocar já agora os nomes deles no pé ali da imagem de Lúcia. Vocês vão ver os papéis ali, o nome dos nossos três irmãos. E com certeza, como são poucos, principalmente a magia estará concentrada neles e eles vão ter resultados. Pode observar, vocês observem, por favor, meu irmão Eduardo, Maurício e Exilton. E que mais? A Miriam perguntou como é que faz a doação. Como é que faz a doação? Fale com nossos representantes sociais, tá bom? Bom, mas... Beijo gordo.